Essa questão aqui, cara, ela é chata, irmão. Assim, não me parece que seria uma questão pra ensino médio de fato. Porque, querendo ou não, tu tem que usar a ideia de derivada aqui. Então, se tu não sabe derivada, eu vou explicar um pouquinho. Mas, na hora que eu for usar ela de fato. Mas, tenha em mente que, se você quiser aprender um pouco mais de cálculo mesmo, pega um livro de cálculo, pega um James Stewart, cálculo do James Stewart, ou um curso de cálculo do Hamilton Guidorizi, né? São livros excelentes, tá? Eu recomendaria para você que tá no ensino médio, não ler, tá? Leia mesmo a parte de introdução, que ele vai querer provar limites, né? Provar o limite, provar a derivada, essas coisas. Pela definição bem matemática mesmo, bem rigorosa. Não sei se o Stuart tem isso, o Guidorizi eu sei que tem. Você lê para ver se você entende. Se você não entender, você só pula. Porque é uma prova matemática, a prova informática importante, óbvio. Mas, para você resolver conta, para você usar para física, essas coisas, você não precisa disso. Você precisa entender para que é que ele serve, o que aquilo quer me dizer, como é que calcula aquilo. Ponto, né? O que é uma derivada, né? A derivada é uma taxa de variação. É tipo o coeficiente angular de uma reta, né? A gente pode... Aqui é uma reta, né? Esse aqui é o coeficiente angular. O coeficiente angular A. O que ele me diz? Ele me diz quanto eu ando no Y para cada x que eu andar, né? Ou seja, um coeficiente de 2 quer me dizer que para cada x que eu ando, ou seja, para cada unidade que eu ando no x, eu ando duas no y. Isso é uma taxa de variação. Isso que é a derivada. A derivada, ela calcula a taxa de variação de uma função. Só que, essa aqui é uma função muito simples, né? Mas se fosse, por exemplo, já uma parábola, qual é a taxa de variação nesse ponto, né? Ou seja, a gente vai traçar uma tangente, aí a gente teria que ver qual é o ângulo que ela faz aqui, né? Esse ângulo que ela faz, essa taxa de variação nesse ponto. Mas, obviamente, nesse ponto aqui ela é diferente. Então, a derivada vai dar isso pra gente. Ela vai pegar uma função, a gente vai fazer o cálculo da derivada, e ela vai nos dar, para cada ponto, qualquer ponto que a gente quiser, para qualquer x, a gente coloca lá o valor de x igual a 1, x igual a 2, ela vai dar pra gente a taxa de variação da função naquele ponto em específico. É isso que a derivada faz. Ou seja, se isso aqui fosse uma função do espaço, por exemplo, e a gente derivasse, ou seja, o espaço, eu vou chamar de S, e a gente vai derivar, espaço é uma função do tempo, e esse é o símbolo de derivada, tá? dt. Isso quer me dizer, ele está derivando a função do espaço em relação ao tempo, porque a função é uma função do tempo e a gente consegue derivar bonitinho. Isso está querendo me dizer quanto o espaço varia com o tempo. Ora, meu amigo, quanto o espaço varia com o tempo, a gente sabe que é a velocidade, né? Então, a derivada do espaço em relação ao tempo é a nossa velocidade, a função horária da velocidade que a gente conhece muito bem. Isso é uma derivada, é uma taxa de variação, simples assim. Se eu pegasse o gráfico da velocidade, derivasse, aplicasse essa derivada, né? O que ela queria me dizer? É a variação da velocidade pelo tempo. Então a gente tem o que? Aceleração. A gente conta a derivada da velocidade, né? Ou seja, d de v aqui, né? dt. Isso aqui é a função da aceleração no tempo, né? Para cada instante de tempo é uma aceleração. É isso que a derivada vai me dizer. Fisicamente, isso pra gente que importa. Saber o que a derivada quer dizer. É uma variação. Essas variações a gente conhece, né? A variação do espaço no tempo a gente sabe o que é. A variação da velocidade, da aceleração. Aceleração não, né? Da velocidade. A gente sabe o que isso quer dizer pra gente. E essa é a ideia que eu vou querer usar pra vocês aqui pra fazer uma resposta honesta, tá? Senão eu vou fazer muita gambiarra e não é o intuito aqui. Eu quero saber essa questão da forma mais honesta possível. Entendido o que é uma derivada? Se você não entendeu, você pode procurar um outro vídeo aí que alguém explique. Você pode pegar o livro mesmo e estudar, né? Um livro de cálculo para estudar. Mas o que eu quero que você saiba é isso. A derivada é uma taxa de variação. E só. Não é nem um bicho de sete cabeças, nem nada demais. É só uma taxa de variação. Aí para você calcular, aí é um pouco mais complicado. Depende, né? Se a função for muito simples, né? Se ela for algébrica, né? Tipo uma reta, uma parábola, essas coisas, é tranquilo demais de derivar. Mas óbvio, tudo nessa vida tem isso, né? A gente poderia fazer frações que são ruins de calcular, que é muito chato. Do mesmo jeito que a gente tem frações que são muito fáceis de calcular, né? 4 por 2, por exemplo, é 2.
Do mesmo jeito é derivada. Tem função que é muito fácil de derivar, tem função que é muito complicada. Nessa questão em específico, é uma questão, uma função tranquila de derivar, tá? Nada demais, vou até falar a regra quando eu for usar. Enfim, dito isso, sabendo o que é derivada, a gente vai ter que analisar algumas coisas nessa questão. E eu já volto, eu só vou ali beber uma água que minha garganta tá seca. Devidamente hidratado, voltemos para a questão. A análise que a gente tem que fazer aqui é de momento. Cadê a luz? De momento, tá? Momento. O que tá acontecendo, né? Ele tá aqui. Deixa eu mudar a cor. Negócio aqui, cadê, meu Deus? Ele tá aqui no chão, só encostado. Ele não contrai o chão, né? Não comprime o chão. Então a normal, no instante inicial, é 0. Mas ele vai começar a cair. Ele começa a cair, o peso dele, que tá no chão, vai ter normal. E cada vez mais as argolas vão caindo com mais velocidade, né? Então vai gerando um impacto ali e a normal é cada vez maior. Por causa que tem, além do peso do negócio, tem um impacto da velocidade, né? Concorda comigo? Beleza. Então, o que a gente tem? Aqui a gente vai ter que calcular o momento desse negócio. Então, o momento que a gente normalmente chama de P, tá? P de T. Onde é que tem momento nesse negócio aí? Ora, onde tem momento é só na parte que tá caindo, né? É só nessa parte aqui. A parte que já caiu tá parada, né? Não tem mais velocidade. Então, o que tá acontecendo? A gente vai ter que calcular para esse trecho, né? E esse trecho a gente sabe que é a massa, né? A gente vai ter que fazer densidade aqui, né? A massa desse negócio, ela vai ser proporção, né, no caso. A massa desse trecho, ela é o quê? Ela é o quanto é aquele trecho, que é L menos X, né? Porque L é o todo, X é o que já caiu, dividido pelo todo, ou seja, é a proporção, né? Quanto de massa ainda a gente tem sobrando que tá caindo. Beleza. Vezes o quê? A velocidade. Nesse caso é GT. Por quê? A gente tem gravidade atuando aqui, certo? E a gente sabe que esse corpo está em queda livre, porque não tem nenhuma força agindo sobre ele, além da gravidade, né? Ele começa a cair de uma forma como se fosse queda livre. Ou seja, cada trecho desse que ainda está caindo como se fosse queda livre. Então a velocidade dele é como na queda livre, que é GT. Para cada instante de tempo que vai passando, a velocidade vai aumentando linearmente, né? Então a gente pode separar isso aqui, né? Vamos multiplicar aqui, vai ficar ml por L, vai embora o L, né? Aí GT. Então mgt, aí o outro é menos mx por lgt. Fato importante aqui. A gente precisa mesmo disso aqui? Fazer. Eu vou pensar aqui só um pouco, a gente precisa fazer isso agora mesmo, tá? Pra ser muito honesto, vai ser preciso. Por quê? T é uma coisa que varia, porque é o tempo, negócio. E esse X varia, porque para cada T que passa, esse X vai aumentando, né? Por causa do... que ela vai caindo cada vez mais, né? Mais parte dela fica no chão, na corrente aí. Então, mas como é que funciona esse X, né? Obviamente dá pra perceber que X depende do tempo. Então X é uma função do tempo. Mas como é que ela varia? E aí você tem que ter bons olhos para isso. É uma queda livre, né? Então, é uma queda livre. Esse trecho aqui caiu como uma queda livre. Ou seja, esse X ele vai ser GT2 por 2. Por quê? Porque é uma queda livre. Simples assim. A gente estudou movimentos de queda livre, né? Então a gente sabe que a equação para um corpo em queda livre é essa. Mais especificadamente, isso é para cada trecho de X, né? Ou seja, vai caindo, cada X que passa é cada X que cai, né? Isso aqui que fica no chão é quanto ela já desceu. Só que a gente sabe que essa queda é dada por uma queda livre. Então, ela vai ser dada por aquela equação, né? Ou seja, a função da posição dessa altura aqui, com o tempo, é dessa forma. Então a gente pode substituir aqui, tá? Vai ficar então mgt menos mg quadrado, né? G quadrado t ao cubo por 2l. Beleza. Agora a gente tem uma função do momento só em função do tempo. E agora vem a derivada.
O que que é posição, né? O que que é momento que a gente fala? O momento instantâneo, né? Ele seria o quê? A massa vezes a velocidade, né? Só que, e se eu derivar o momento? Ou seja, fazer isso aqui. A gente vai derivar isso daqui, né? Aí, aqui é uma regra de derivação. Quando é uma constante, a gente pode considerar ela para fora da derivação, tá? Não influencia. Então a gente pode botar m dv dt. Porque a velocidade varia com o tempo, né? Então existe uma derivada de fato para a velocidade. Só que qual é a derivada da velocidade que a gente falou aqui, né? É a aceleração. Ou seja, a derivada do momento é a força resultante, né? A derivada do momento é a força resultante. E isso aqui vai ser m vezes a. Porque a derivada da velocidade com o tempo, ou seja, quanto a velocidade passa com o tempo, é a aceleração. E até interessante isso, é assim como Newton define força, tá? É uma das formas de definir força. É a derivada do momento em relação ao tempo, né? Pra gente de ensino médio seria algo como se fosse P, né? Seria delta P por delta T, seria M delta V por delta T, né? Aí isso daqui a gente sabe que é aceleração, aí vai ficar MA. Só que MA a gente sabe que é a força. Então seria, né, algo dessa forma aqui para mais ensino médio, né? Deixa eu ver se apareceu. Algo dessa forma aqui, né? Enfim. É isso que está acontecendo. A derivada do momento é a força. Então a gente vai derivar a função momento aqui. Porque a gente vai encontrar a função força resultante. E como a gente sabe que na corrente só tem força do peso e normal, a gente vai conseguir distinguir muito bem quais são elas, tá? Então a gente vai aplicar a derivada. E qual a derivada que a gente vai aplicar? A derivada algébrica aqui, né? Que ela é basicamente o seguinte. Digamos que ela seja x elevado a n, tá? A gente vai derivar em relação a x. Essa é a função, tá? Vamos derivar isso aqui. Vai ficar n, x, n menos 1, tá? Por exemplo, se n fosse 2, né? X ao quadrado. A derivada disso aqui seria 2, meu Deus, cadê? 2x elevado a 1, que é 2 menos 1. Se fosse 3x, 3 menos 1, 2. Beleza? Basicamente é essa a regra de derivada. Então vamos aplicar aqui, tá? Derivando em relação ao tempo, vai ficar o seguinte. Isso aqui é a força no tempo, né? A força resultante. E aqui vai ficar a constante, eu disse que pode sair, né? Como multiplicação, então vai ficar mg. A derivada de t é 1, né? Porque vai ficar t elevado a 1, vai ficar 1 vezes t elevado a 0. T elevado a 0 é 1, então vai ficar só 1. Então esse 1 vou deixar só assim. Aí vai ficar mg quadrado por 2l vezes, né? Aí isso aqui é 3t ao quadrado. Então, eu vou reescrever isso aqui, vai ficar o seguinte. Menos 3 meios de m... Não, 3 meios não, bota logo tudo assim. 3mg2t2 por 2l, tá? Essa é a nossa função da força resultante. Agora a gente vai fazer uma análise sobre isso aqui. A gente sabe que a força resultante, ela é alguma coisa do tipo, né? Peso, não é momento, tá? Isso aqui é peso. É peso. Não confundo com aquele. Eu vou até o pelinho aqui. Uma pelinha não. Poxa vida, o que eu boto aqui? P mesmo, vai. Tá entendido. Isso aqui, tá certo? Por quê? A gente sabe que a força resultante, nessa corrente, a gente só tem dois tipos de força atuando nela. O próprio peso e a normal, né? Deixa eu botar outra cor. E a normal aqui. Cadê? E a normal. Só tem isso agindo sobre esse corpo. Então, a força resultante é uma composição das duas forças. Só que o que eu escrevi, né? Eu botei o peso e a normal como funções do tempo. Ah, mas então tu quer dizer que o peso está variando com o tempo? Não necessariamente, né? Pode ser que o peso seja uma função constante. É o que a gente esperaria, né? Então, eu estou escrevendo como se fosse uma junção de duas funções. Uma função peso e uma função normal. Aí, por exemplo, no começo, a gente, no t igual a 0, a gente só tem peso agindo, a gente não tem normal. Ou seja, quando t igual a 0, por exemplo, né? Para t igual a 0, o peso
O peso é mg, né? Que ele é sempre mg. E a normal é zero, porque ela não tá. A gente falou que ela não estava comprimindo o chão. Por exemplo, é um caso que a gente pode analisar. E é isso que a gente quer saber mesmo. Por exemplo, vamos colocar de fato o t como zero nessa função aqui, né? Ou seja, p igual a p0 mais a normal no tempo zero. Isso aqui é constante, não muda. Isso aqui é quando zero, né? Quando zero, isso daí fica tudo zero. Então vai ficar o seguinte. Só que a gente falou isso aqui, né? Quando o tempo é zero, a normal é zero. Então a gente tem que p de zero é uma função mg. Ou seja, a gente de fato sabe que o tempo... o tempo não. O peso é uma função constante, né? Ela não varia com o tempo. Não importa o tempo que seja, o peso é sempre isso daí. Então, honesto, né? E ora, por exclusão, né? Vamos reescrever isso aqui. mg, porque a gente sabe que peso é isso, mais normal em função do tempo é mg menos 3 mg2 t2 2l. mg vai embora, né? Ou seja, o que sobra pra gente? A nossa função normal, ou seja, a normal variando com o tempo, ela é isso daqui. E o que quer dizer esse negativo? Esse negativo só quer dizer pra gente sentido, né? Porque o peso a gente está considerando positivo, né? O positivo aqui, deixa eu botar outra cor. O positivo é para baixo, né? Como o positivo é para baixo, o peso é positivo, mas a normal é contra o positivo, ou seja, ela é negativa. E é por isso que tem aquele negativo na função. Tá certo? Então, vamos desconsiderar esse sinal, porque a gente sabe que ele só quer dizer pra gente sentido. Então vai ficar o seguinte. A função normal, o módulo dela, né? Só o valor dela, ela é dessa forma aqui, tá? Só que a gente tem que lembrar o seguinte. Volta aqui. Tá bem aqui, né? O que é isso aqui, né? Isso é a posição. Isso é o x que a gente tem aqui, né? Porque, lembra lá, no enunciado, ele fala pra gente dar em função de m, de l, de x e de g. Ele não fala pra gente dar em função do tempo. Então a gente vai substituir o tempo nessa função de x, tá certo? Então vamos voltar lá. O que tá escrito aqui, né? Eu vou separar pra ficar bem nítido. Ó, aqui fica g, porque era g quadrado, né? Fica g, t ao quadrado, por 2. E o que é isso aqui? É x, né, cara? Então a gente pode botar aqui que a normal, só que agora em função de x, ela é 3mg x por L. Ou seja, a normal, a força normal, ela é dada nessa variação. Por exemplo, quando x é zero, quer dizer que ela não caiu nada. Percebe isso? Ou seja, a normal é zero, como a gente esperava. Mas quando ela caiu tudo, ou seja, quando x é L, isso aqui vai cortar, né? Quando for L, vai ficar 3mg. Ou seja, a normal que essa corrente vai sentir na hora que cair tudo é 3 vezes o próprio peso. Isso é doideira, né, cara? Mas não vou falar que tu espera que seja exatamente esse valor. Mas tu espera que seja maior, né? Por quê? Só dela estar parada normal, ela já ia ter o próprio peso como normal. Mas como ela tá caindo cada vez mais e batendo cada vez mais forte, tu até espera que de fato a normal que ela vai sentir seja maior que o próprio peso, né? Porque, óbvio, ela tá batendo, né? Se eu bato na parede, se eu deixo minha mão em cima da mesa, eu sinto uma força normal. Se eu bato a minha mão na mesa, eu sinto uma força bem maior. É isso que tá acontecendo com a corrente. É uma questão, a resolução mais coerente dela, que tem que usar a ideia de derivada, né? Querendo ou não, ela, pra ser honesta assim, né? Ela não é muito de ensino médio. Mas é uma coisa bem simples, né? A gente só tem que saber de fato o que é o conceito de derivada e como é que calcula, né? De resto, é mais conta algébrica e uma boa noção de funções aqui, né? Precisa saber bem funções, analisar uma função, né? A gente botar o intervalo das condições iniciais, isso é importante também da física. As condições iniciais, como é que elas são? O instante inicial. É uma questão bem complicadinha, cara. Se você essa questão vai ter dúvida. Então, se você teve dúvida, diga qual foi sua dúvida, bote no comentário, vou tentar lhe responder da melhor forma possível. Porque, de fato, isso aqui não é nem um pouco trivial, assim, de se pensar logo de cara. Um estudante de ensino médio, né? Mas
fico à disposição de vocês aí. E vamos para a próxima questão. Deixa eu parar a gravação aqui. Valeu!